Fala galera, boa tarde. Aqui é o Gabriel e hoje eu venho trazendo aqui um tema para vocês que é o Django REST Framework. Bom, eh, o Django REST Framework ele é uma ferramenta que a gente utiliza para criar Web APIs. Então, ela é uma ferramenta que a gente utiliza ali com o Django e hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do que essa ferramenta ela é capaz de fazer. Para isso, a gente vai dar uma passada aqui primeiro na documentação para tentar entender o que essa ferramenta é. Então, a gente pode vir aqui através da documentação oficial deles. É uma documentação toda em inglês. Então, na página inicial aqui, ele fala basicamente o que que é essa ferramenta, né? Então, o Django REST Framework ele é uma ferramenta poderosa e flexível para a criação de Web APIs. Então, aqui mostra os fundadores, tudo que a gente precisa para rodar ela, como é que a gente instala, o README inicial dela, um exemplo de como utilizar, enfim. É uma ferramenta que ela aliada ao Django, ela é muito poderosa, então a gente consegue deixar os nossos modelos, nossas entidades, nosso banco de dados que é criado com o RM do Django, em forma de um web API. Então, ela é muito boa e a gente consegue integrar junto com o REST Framework outras ferramentas de filtro, de autenticação, como o JWT, enfim. Para mostrar para vocês como é que ela funciona, eu vou utilizar aqui um projeto que eu já mostrei uma outra apresentação aqui que foi do Graphene com o Python, né? O Graphene é a ferramenta que a gente utiliza no Python para a utilização do GraphQL. Então, se você não viu, tá no canal da Avante. É basicamente um sisteminha de jogos que a gente tem aqui a gente é a estrutura do projeto. Então, ela está dividida aqui em dois apps. A gente tem um app que seria o de player, que a gente tem o jogador do jogo, né? Esse player ele tem ali um user, um picture, um gender, um birthday, um moto e um board. Então, é um jogador comum, com campos comuns. A gente tem um usuário que é o próprio nativo do Django. A gente tem um player board, que a gente tem a pontuação desse player, e a gente tem um outro app que seria o jogo, que a gente tem a data desse jogo e os players, que é uma relação de jogadores dentro do jogo. Então é um sisteminha bem simples. A gente tem a implementação aqui do GraphQL, que não cabe mostrar aqui. É, então tem alguns arquivos que não é relevante para a gente aqui agora, como schema, mutations, enfim. Então, a partir desse projetinho aqui que a gente tem, a gente vai instalar o REST Framework e ver algumas coisas básicas que dá para a gente fazer com ele e, e fomentar a vontade de você que quer utilizar essa ferramenta ou criar uma Web API para pesquisar e entender como é que funciona melhor essa ferramenta. Então, primeiramente, a gente eh, precisa instalar o Django REST Framework, como a própria documentação fala. Então, ele recomenda baixar, instalar através do pip alguns pacotes, né, algumas libs. O principal é a própria lib do Django REST Framework, tem um Markdown e tem um Django Filter, que é o que ele recomenda por padrão, como bibliotecas libs de filtro, suporte para Markdown. Só que a gente só vai instalar o Django REST Framework aqui. Eu estou com um terminal aqui aberto na minha pasta porque eu quero deixar a minha aplicação rodando e caso eu precise fazer alguma interação no meu admin, eu vou deixar ele aberto aqui para caso isso seja necessário. Então, primeiramente, a gente tem que ativar a nossa virtual env, né? Então, eu já estou na pasta, então eu vou ativar ela aqui. Eu vou entrar na pasta da aplicação. Então a gente precisa rodar o manage.py. Então a nossa aplicação ela já está rodando.
Se a gente abrir aqui, ó, ela já está rodando com o GraphQL, que é o que a gente já tinha implementado. Pronto. O que eu quero fazer aqui agora é entrar nessa Virtual Env e instalar o nosso Django REST Framework. Então eu vou também ativá-la aqui nesse outro terminal. Eu já estou na minha Virtual Env, através desse comando eu ativo a minha Virtual Env. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora é instalar o Django REST Framework. Pronto, instalou. E agora a gente precisa instalar ele no nosso settings da nossa aplicação. Então, o core da aplicação ele é essa pasta aqui. A gente tem algumas configurações aqui, as configurações do Graphene, dos nossos apps, e tudo que a gente precisa fazer é colocar aqui o REST Framework. Então, como a própria ferramenta fala para a gente tem que instalar ele aqui com o REST Framework. E tem uma outra coisa que a gente pode instalar aqui também, seria a parte de autenticação do auth token do REST Framework. Então a gente instala o REST Framework, e logo abaixo a gente instala o REST Framework.auth token. Pronto. Com isso, o REST Framework ele já está instalado, então a gente não precisa fazer mais nada. Agora é só implementar ele nos nossos modos. Então, continua rodando tranquilamente. E o que a gente precisa fazer agora? Então, a gente tem uma aplicação que a gente precisa passar as credenciais, a gente precisa logar, a gente precisa fazer a comunicação via API. Então, como é que a gente faz isso? Tem um outro link aqui, que é da própria ferramenta deles, que seria de autenticação. Eu já tenho ele copiado aqui, mas é da própria documentação, que ele sugere para a gente algumas configurações de autenticação. Tem a padrão, que a própria ferramenta ela consegue gerar para você um, um padrão, só que eu vou criar uma custom aqui. Vou pegar uma custom que ele já tem. Então, deixa eu analisar aqui. A view é essa. Eu posso criar um novo app aqui através do comando, só que eu vou simplesmente criar uma nova pasta aqui, colocar como auth. Preciso identificar que essa pasta é um módulo, então eu vou dar um init.py e vou criar aqui uma view. Pronto. Agora que eu criei essa view, eu vou colar essa parte de autenticação aqui, custom, que ele me dá, para a gente poder acessar o API através de uma rota, que seria essa view, que vai retornar para a gente um token para a gente autenticar nas nossas rotas que são privadas. Então, colando aqui, já está criada a nossa view. Agora a gente precisa é, configurar uma URL para essa view, porque a gente criou a view, ela basicamente diz o que a gente faz quando a gente realizar determinada ação nessa view. Então, por exemplo, quando eu fizer um post nessa view, ela vai fazer isso aqui. Então, tudo que tiver aqui dentro, ela vai fazer e retornar para a gente com uma resposta, que seria esse response do REST Framework. Então, a gente tem aqui o post, o put, o path, o get, o delete, enfim. Isso são as implementações que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um post e a gente precisa dizer para o Django que a gente quer acessar uma rota, uma URL, e quando a gente acessar ela por meio do método post, ela renderize tudo que está aqui dentro e faça alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é a gente vir aqui nas configurações do nosso, da nossa aplicação e puxar essa rota. Então, a gente já tem essas URLs aqui do nosso projeto que a gente construiu anteriormente, né, que ele tem um admin e tem a rota do GraphQL. Então, o que a gente precisa fazer aqui é chamar essa rota que a gente criou, né, da parte de autenticação. Então, vou colocar aqui auth, e eu preciso importar ela from auth views import custom auth token. Então, eu copio ela, coloco ela aqui e coloco como as view. Então, fazendo isso, a gente pode acessar aqui localhost,
Então, ele já identificou aqui para a gente, ó, que o barra alf ele já existe. E a gente não pode fazer o método get nela. Então, para isso eu estou com um Postman aqui para a gente fazer alguns testes. E eu já tinha alguns usuários criados aqui. E um deles é o teste, né? Que o usuário dele é o teste, a senha. E a gente vai testar aqui, ver qual é o retorno que essa view traz para a gente. Então, ela estava com slash aqui, então por isso que ela não foi. Deixa eu colocar o slash, tirei, mas eu gosto do padrão desse slash aqui. Caso a gente queira tirar, é, as nossas rotas do REST Framework, a gente tem ele fornece um padrão de rotas para a gente, que seria o default router, que a gente consegue, todas as nossas views que a gente criar, a gente consegue registrar sem ter que passar ela manualmente o path dela aqui. Então, quando a gente cria ela, a gente passa um base name e não a rota, não especificamente a rota que a gente quer acessar lá em cima. Então, para isso, a gente faz uma configuração de trailing slash que ele fala que é obrigatório ou não você colocar a barra no final da rota. Então, nesse caso aqui, eu acho que eu vou deixar esse padrão 100 aqui do GraphQL, ele está 100. Então, o alf. Então a gente está fazendo um método post, está passando informações no JSON aqui, um username, um password, e ele está retornando para a gente um token, o ID do usuário e o e-mail, que é justamente o que manda retornar aqui a nossa view. Ele manda retornar uma token, um ID e um e-mail. A gente tem uma função aqui que é o get or create, que é de um model do Alf Token, que quando o usuário ele fizer um post nessa rota, ele vai pegar todos os dados que o usuário está passando para requisição, está verificando se existe, ou seja, ele está verificando se esse usuário de fato existe, com esse usuário e senha. Ele verifica se existe um token criado para esse usuário. Se existir, ele retorna esse token, se não, ele cria e retorna. Então, para essa função, a gente tem o retorno do token ou created, que é um booleano, que se não existir, por exemplo, e a gente rodar essa função e ele criar, esse created ele retorna como um true. Então, a parte de autenticação ela é basicamente isso. Então, através desse token aqui, a gente consegue passar para as nossas rotas um header com esse token que indica que a gente está autenticado com esse usuário que a gente está passando esse token. Então, a parte de autenticação é isso. E o próximo passo que a gente tem que fazer é. Antes, eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa parte de view, né? Essa classe aqui, ó, que eu criei com o nome de Custom Auth Token, ele é uma view do nosso REST Framework Auth Token, só que essa view ela é uma implementação do REST Framework. Ele nada mais é do que uma API view do REST Framework que implementa coisas para poder pegar esses dados do usuário que ele foi passado e retornar ao usuário. Então, essas implementações a gente pode ver através da documentação do REST Framework ou então através de um site que é o CDRF. Vou copiar aqui, rodar ele. Então, basicamente, se a gente quiser, por exemplo, uma view set, a view set ela é um conjunto de, de ferramentas que facilita para a gente entregar uma view que já tem todos os métodos. Então, por exemplo, se a gente quer uma view, uma rota, que ela é possível a gente criar um objeto ou retornar, ou atualizar, ou deletar. Essa moda view set, a gente só passa o modelo que a gente quer fazer isso e ele já entrega todas as implementações para a gente. Então, se a gente olhar aqui, ó, uma view set que disponibiliza para a gente, né, o create, o update, o delete, o destroy, o list, enfim. Então, ela é completa e também te dá a opção de você não utilizar ela, mas usar views mais simples, que talvez você queira criar uma view que você só precisa retornar um objeto. Então, você tem um endpoint ali, você só precisa mostrar um objeto.
você não precisa criar, então você não precisa sobrecarregar, é menos código, enfim. Então, ele disponibiliza também só as API views, que a gente pode colocar um list API view, enfim. Então, esse site aqui ele mostra como é que funciona todas as implementações dessas classes, dessas funções. E vamos lá. Então, como eu mostrei para vocês, a gente tem modelos aqui de jogadores e jogo. Então, o que que a gente precisa fazer para criar um endpoint para esses modelos? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é criar o serializer. O que que seria o serializer? Ele basicamente pega todos os dados do meu modelo. Então, como eu tenho um jogador aqui, que ele tem o user, tem a foto dele, tem o lema, enfim, eu preciso pegar esses dados do meu banco de dados e, de alguma forma, transformar ele para um formato perdão, para um formato que eu possa retorná-lo para a web. Então, ele basicamente pega os dados do meu modelo e retorna. E eu posso fazer ainda validações dentro do meu serializer, porque digamos que eu estou rodando esse serializer e esse serializer ele é para criar um novo objeto. Tudo bem, ele vai pegar os campos que eu passei para o serializer e criar um novo objeto, mas eu posso também querer atualizar um objeto. Então, eu consigo fazer essas configurações dentro do serializer, essas validações. Eu posso querer atualizar, então eu tenho a função, como ele é uma classe, né, eu tenho uma função dentro dele, que é a update, que quando eu estiver tentando atualizar, eu posso fazer determinada coisa com os dados que foram passados ali na atualização, enfim. Então, é através do serializer que a gente pode fazer isso sem estar passando tudo para a view. Então, a view, a única coisa que ela faz é receber os dados, passar o serializer e retornar para o usuário como uma resposta. Então, o serializer ele é responsável por pegar os dados e tratar. Então, a gente valida dentro dele. Então, o primeiro passo, a gente importar aqui o model serializer, né, que é o serializador de um modelo. Então, a gente cria uma classe que seria o player serializer. Não vou usar o autocomplete. É, aqui a gente cria um serializer, instancia esse model utilizando esse model serializer, e dentro dele a gente tem a classe meta, que a gente passa o modelo e quais são os campos que a gente quer para esse serializer. Então eu vou passar todos, vou importar ele, fields, todos os campos, e aqui em cima eu vou importar ele, from player models import player. Pronto. Então, basicamente, a gente tem aqui um serializer que ele pega, ele está serializando o nosso modelo player. Então, ele está pegando todos os dados da nossa entidade player e aqui ele transforma o nosso objeto em algo que pode ser lido. Então, quando a gente faz isso, a gente pode criar aqui sim agora a nossa view, né? Então, vamos criar nossas views. E para isso, a gente é, é, importa aqui o Django Hash Framework. A gente quer uma view set para mostrar. Opa, model view set, isso mesmo. A nossa classe player view set, ela vai chamar do model view set. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa passar. A gente precisa identificar um carry set, que seria basicamente um conjunto de dados de um modelo. Então é a partir dele que a gente vai renderizar o nosso model. Então, a gente precisa passar o serializador que a gente acabou de criar e o modelo, uma lista desses dados desse modelo para a nossa carry set. É o padrão que a gente precisa. Então, a gente vai passar aqui carry set, o serializer class, que seria o player serializer. Serializers. Pronto. Então, basicamente, isso aqui já vai renderizar uma view para a gente.
Só que ainda tem aquela questão que a gente precisa informar para o Django que essa view set ela precisa ter uma rota para a gente mostrar ela na API. Então, o que a gente faz? A gente volta aqui novamente. Para isso, a gente tem que importar aqui do Django conf urls import. Então, isso aqui a gente vai utilizar para incluir todas essas rotas que a gente criar do Django REST Framework. A gente vai criar agora, vai importar aqui from REST Framework routers import default router. A gente importou as rotas, é um tipo de rota padrão do REST Framework, a gente pode customizar, mas eu gosto de utilizar esse modelo, ele entrega perfeitamente. A gente instancia ele, e aqui dentro a gente pode colocar aquilo que eu falei, que seria o trailing slash. Pronto. Através disso aqui, a gente não precisa colocar a barra no final da nossa rota. Pronto, então a gente já criou uma rota, agora a gente precisa passar ela aqui nas nossas URLs, né? Então vou colocar aqui barra API e a gente vai incluir as URLs dessas rotas. Certinho. Então, a gente já criou uma rota do REST Framework e já chamou ela nas URLs do Django. Só que agora a gente precisa importar essas views que a gente criou e registrar elas na nossa rota. Então, router, a gente criou a players agora, players. Agora a gente precisa passar como segundo argumento o view set, que a gente ainda não importou, e esse base name seria os players. Então, vou importar aqui from player views import player view set. Isso aqui já deve funcionar. Se a gente entrar aqui, ó, API, pronto. Então, aqui ele já mostra para a gente todas as rotas que a gente tem registrada. Então, se eu entrar aqui, ó, ele está me mostrando, como eu estou dando um get, ele me mostra uma lista de plays que a gente tem aqui no nosso banco de dados. E disponibiliza para a gente como JSON, né, para a gente pegar esses dados. Enfim, só que a gente ainda pode fazer algumas configurações, como eu falei, dentro do nosso view set. Então, por exemplo, se eu quiser entrar nessa rota aqui, fazer uma requisição nessa rota. Então, vamos lá, eu tenho aqui API Players, consigo fazer normalmente. E aqui agora vai entrar uma questão que eu quero que essa rota ela seja privada, porque eu entrei nessa rota aqui sem estar com autorização, sem token nem nada. Então eu preciso importar aqui do REST Framework permissions is authenticated. Então eu coloco aqui permission class, coloco is authenticated, vamos ver. Pronto, então ele já retornou um erro para a gente. A autenticação, as credenciais não foram fornecidas. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, eu dei um F5 e consegui ainda acessar a rota. Por quê? Porque eu estou logado aqui na administração do Django. Então, se eu entrar aqui ó, na rota de administração, eu estou logado. Pronto, já não consigo logar mais. Loguei novamente. Então, existe uma outra coisa aqui, que seria as formas de autenticação nessa rota. Então, eu importo aqui do REST Framework Authentication, Token Authentication e o Session Authentication. O Session Authentication é justamente o que eu acabei de mostrar. Então, a gente tem o acesso à sessão, a gente tem um registro na sessão, que seria esse do admin. Então, a gente tem acesso à API e tem a forma do Token Authentication, que a gente passa esse Token Authentication para o Authentication Classes dentro da minha view set e, através disso, eu consigo acessar passando o token. Então, vou continuar da mesma forma aqui.
Mas agora eu vou colocar aqui o Authentication Class, que seria o Token Authentication e o Session Authentication. E para isso eu vou passar esse token aqui que que foi retornado para nós quando a gente autenticou aqui nessa rota. Então, vou habilitar aqui Authorization, passar com o token e o token na frente. Então, agora já está mostrando para a gente normalmente. Tirei o Access Authentication e ele não renderiza. Então, é uma forma da gente controlar, existem outras, tem como a gente passar filtro para essa Model View Set, tem como a gente sobrescrever todas aquelas implementações que eu mostrei para vocês através daquele site, como a forma de listar uma view set, a forma de você dar o get, fazer o post. Então, a gente criou nessa view aqui, a gente sobrescreveu o método post dela, falando que a gente quer pegar os dados que foram passados para requisição, verificar se são válidos, se tiver algo errado, ele enraiza um erro, né, os erros, ele dá o exception, mas se não, ele passa, cria o token e retorna para a gente como uma resposta tranquilo. Então, é basicamente isso. Vamos só criar aqui Vamos só mostrar aqui agora mais uma forma de como a gente sobrescrever isso, que seria através das funções. Então, nesse modo ViewSet, ele implementa aqui ele tem a implementação do genérico API View, que seria esse get carry set. O que ele faz? Ele pega todos ele pega o carry set que a gente passa para a função, para a classe, que seria a lista de players, e através dela a gente pode colocar filtros, isso de forma genérica. Então, independente de eu estar fazendo um get, se eu estiver fazendo um get, ele pode retornar para mim com parâmetros, ele pode filtrar lá dentro. Se eu estiver fazendo um post, eu posso limitar a quais players o cara pode ver, ou o usuário pode ver ali. Enfim, quando eu sobrescrevo o get carry set, eu posso fazer isso de forma geral e limitar que essa lista ela venha filtrada, por exemplo. Então, eu vou sobrescrever ela aqui e para isso vou começar sobrescrevendo aqui o método. Ele já retorna para a gente isso aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esse carry set, falar que ele é o self carry set. Então estou informando que esse carry set é esse aqui da função da classe que a gente está pegando e eu quero retornar ele. Tranquilo. Vamos ver aqui. Tranquilo. Agora, o que eu quero fazer? Eu estou fazendo, através do meu Postman, a requisição com um usuário que ele não é administrador. Então, ele não é staff, eu criei ele sem ser um usuário staff. Eu posso mostrar aqui para vocês através do meu shell, né? Então, vou acessar aqui o banco. Tenho que entrar na pasta, GameDemo, ok. Então, vou importar aqui. A gente fez a requisição e viu que o ID desse usuário é o 6. Então, a gente pode olhar aqui. Então, ele não é staff. A gente fez uma consulta no banco por todos os usuários que a gente tem, pegou a primary key, né, que é a chave identificadora dele, ou o ID, e buscou pelo campo is staff. Então, ele retorna para a gente false, então ele não é staff. Enquanto esse aqui é um administrador, tanto que a gente tem acesso à administração do Django. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso filtrar, verificar nessa requisição aqui, se esse usuário que está fazendo a requisição, ele não é staff e eu posso fazer alguma coisa com essa lista de players, por exemplo. Então, posso filtrar em cima dessa lista. Vamos pegar aqui o usuário, o self request user, e se o usuário não for staff, então o que eu posso fazer? Eu posso filtrar, então vou colocar vou reatribuir esse carry set, filtrando ele. Então, carry set. Então, o que eu posso fazer aqui?
eu posso filtrar que eu só quero mostrar, eh, os players desse usuário. Então o usuário, ele tem o player, ele tem um usuário relacionado, então eu como usuário eu posso ter vários players. Só que se eu não for um staff, eu não quero ver o player de outros usuários, então eu posso fazer isso. Então, vou fazer a requisição primeiro como administrador, tá vindo tudo tranquilo, e aqui ele entrega para a gente um array vazio, já que esse usuário não é staff e ele não deveria ver players de outros jogadores. Eh, então, pessoal, é basicamente isso que eu tenho para mostrar para vocês aqui do Django REST Framework. É uma ferramenta que tem muito mais coisa para ser mostrada, tem muito mais funcionalidade. Eh, mas eu espero que vocês tenham compreendido, pelo menos, criado o interesse de pesquisar mais sobre a ferramenta. E é isso.